Capítulo 18 do livro A Natureza da Realidade Pessoal. Esse capítulo, pessoal, antes da gente começar a percorrer o que o Sete coloca pra gente, eu queria falar uma coisa aqui, para que fique claro que o que a gente está fazendo aqui é estudar os conhecimentos que a gente julga importantes, que a gente julga realmente transformadores, ao nível de expansão de consciência. Então, quando a gente fala em expandir a consciência, a gente está falando em reformular todas as ideias e as crenças que a gente tem em relação à realidade. É estar aberto a ver a vida de uma forma diferente, a compreender os fatos da vida de uma forma diferente. E o que me encanta no trabalho do Sete, como eu já falei muitas vezes, é que ele traz essa explicação apontando muito fortemente que todos nós somos, sim, os co-criadores da nossa realidade, seja ela uma realidade individual, seja ela uma realidade grupal. Quanto mais a gente expande a nossa mente em relação a esse conhecimento, mais a gente vai vendo que o micro é igual ao macro e que as coisas se repetem de uma forma abrangente, num sentido de que elas acontecem da mesma forma, seja para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida em grupo. Um outro ponto que o Sete coloca muito forte, que me fez ver também as coisas com outro prisma, é o quanto nós somos ligados com o planeta que nós vivemos. O quanto nós somos esse ambiente, o quanto esse ambiente faz parte de nós e o quanto nós estamos ligados com ele. Então, qualquer movimento mental emocional nosso também reflete o movimento da natureza como um todo. Então, ele vai citar aqui muitas coisas em relação às catástrofes naturais. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque no nosso amado país, que eu amo demais, todos nós, porque não é só um povo, não é só uma região, todos nós passamos por uma grande tragédia que a gente sabe que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Assim como aconteceu no Espírito Santo várias vezes, em Minas também várias vezes. Então, aqui em São Paulo acontece sempre pontos, né, focais de enchentes, que é o que ele vai falar aqui. Então, assim, por que eu tô falando tô fazendo essa introdução? Porque é pra gente escutar com a mente aberta o que o Sete está colocando para nós. E em nenhum momento a gente nos colocar como os entendedores do porquê das coisas, no sentido de tipo, aconteceu isso porque o povo lá assim, assim, assado. Ou acontece aquilo com o meu vizinho porque ele pensa assim, assim, assado. Em momento nenhum a gente nos colocar nesse papel. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo planeta Terra em geral. Então, o que acontece lá no outro hemisfério também é resultado do que eu penso aqui. Então, todos nós temos a responsabilidade de assumir assumir quando estamos errados, por mais que o ato daquele erro mental, daquele erro emocional, não esteja acontecendo fisicamente na minha vida orientada, mas está acontecendo na vida do meu irmão. Então eu também sou responsável por aquilo. Eu também devo mudar os meus padrões de pensamento, os meus padrões emocionais, para que aquilo não aconteça mais. Então nós temos uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina com o nosso planeta, com a natureza que nos cerca. Nós somos parte disso. O todo, ele é a energia por trás de tudo isso, ele é a energia que dá vida a todo esse movimento. Essa energia biológica que a gente não entende e que acontece inconscientemente, constantemente, sempre, isso é o todo. Isso é a vida do Criador primordial, é essa energia. Então nós temos que assumir responsabilidades muito maiores do que o que a gente imagina em relação ao nosso meio ambiente, em relação à natureza do nosso planeta, porque somos todos um. E o que acontece com o meu irmão, por mais distante que possa parecer, também está acontecendo comigo, numa forma que hoje a gente não entende. Mas quando cai a ficha de que todos nós somos uma unicamente, a gente entende que esse papel de falar, aconteceu isso por causa disso, 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 a gente pode ter ferramentas que nos fazem compreender, mas apontar o dedo e como eu escutei muitas pessoas fazendo, eu acho muito errado. Então, assim, em nenhum momento, nunca será o objetivo desse canal assumir esse tipo de papel ou se colocar nessa posição. Todos nós
somos um. Todos nós estamos aprendendo juntos. Não precisaria estar falando isso aqui de coração mesmo, não precisaria estar falando isso para vocês que me acompanham, mas como o canal está crescendo e já me falaram que um movimento maior vai começar a acontecer ainda mais e que era para eu estar preparada para algumas coisas, e realmente, há uns dias atrás, eu já comecei a receber umas mensagens querendo atacar um curso em milagres, pessoas falando que um curso em milagres fala que doença não existe, e a pessoa, o fulano de tal, escutava aí o curso em milagres e morreu doente do mesmo jeito, sabe? Essas coisas que poderíamos dar uma aula para as pessoas que escreveram isso. Foram poucas, mas como o movimento está crescendo, eu gostaria de... E esse tema desse vídeo é muito delicado. Delicado não, né? Eu não gostaria que fosse... que as pessoas envolvidas se sentissem, sei lá, ofendidas de alguma maneira de escutar isso. A gente está lidando com verdade e com responsabilidade, assumindo que todos nós criamos o meio que nós vivemos, seja o meio manifestado pelos homens e o meio da natureza também, porque todos somos um. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro para que a gente escute o conhecimento com uma outra forma de aprendizado, de expansão, abrindo as caixinhas e não julgando ou achando que a gente está entendendo mais que os demais, tá bom? Então vamos lá. Tempestades interiores e exteriores, destruição criativa, a duração do dia e o alcance natural de uma consciência ligada à matéria. É muito legal que você vai ver que ele coloca aqui como destruição criativa. Porque todo momento, por mais ruim que possa parecer, ele nos traz mudanças. Então, todos os acontecimentos, por mais que dói muito no momento que a gente está passando por aquilo, ele sempre traz algum movimento de mudança para nós. Então, por isso que ele colocou no título aqui do capítulo, Destruição Criativa. E aí a gente vai ver mais para frente por que ele fala isso. Então, vamos lá. Crenças são criações do eu consciente, assim como os edifícios em um outro nível, né? Porque ele fala assim, a cidade se molda de acordo com o que a população daquele local pensa, né? De acordo com as crenças que eles têm. As crenças dirigem, geram, focalizam e controlam os sentimentos. Neste contexto, os sentimentos estão sendo comparados a montanhas, lagos e rios. As ideias e crenças provocam as estruturas, obviamente feitas pelos homens, que sugerem mentes autoconscientes, e o mar de eventos sociais interrelacionados. Ou seja, a natureza, ela responde aos nossos impulsos emocionais, que são respostas das crenças que nós carregamos. Existem pouca diferença entre as correntes sanguíneas que fluem nas suas veias e as correntes de vento, exceto que uma parece estar dentro de você e a outra fora. Muito legal, né? Quando a gente começa a ver o quão parte da natureza nós fazemos, né? Ambas são, contudo, manifestações da mesma inter-relação e movimento. Seu planeta tem um corpo, tanto quanto vocês. Seu sangue segue padrões determinados e também o vento. Nesses termos, você está dentro do corpo da Terra. Assim como as células do seu corpo influenciam-no, também seu corpo afeta o corpo maior da Terra. O tempo reflete fielmente os sentimentos dos indivíduos em qualquer território. Padrões gerais de tempo seguem os ritmos internos mais profundos da emoção. Ou seja, assim como a gente tem células do nosso corpo que nos mantêm vivo e que de acordo com o movimento que elas fazem ou com a postura que elas assumem, nós como ser corporal, né, como a unificação de todas essas células, a gente vai responder de acordo com o que está acontecendo aqui dentro. Assim é o planeta Terra, é como se nós fôssemos suas células. E toda a natureza responde aos estímulos que a gente dá dentro. Então a Terra poderia ser considerada como se fosse a junção de todas nós como mentes individualizadas. Como se a gente olhasse para a Terra e visse uma personalidade que é formada, um ser que é formada por essas pequenas células que vivem aqui dentro de si. E isso inclui a natureza, inclui os animais, inclui nós, seres humanos. Então, parar com a ideia de que somos separados. Separação não existe em nenhum nível. Nem entre as espécies a separação existe.
Há grandes correlações entre tempestades atmosféricas e tempestades psíquicas, por exemplo, e entre as propriedades eletromagnéticas instáveis, tanto de sentimentos como de pensamentos. Há uma relação evidente entre a habilidade do cérebro para lidar com elas e sua necessidade de livrar-se de excessos. Você não reage simplesmente ao tempo, você ajuda a formá-lo, até quando respira o ar e torna a expirá-lo. O cérebro é um foco de relações eletromagnéticas que você não compreende. De certa forma, é uma tempestade controlada. Então, tudo que a gente vibra internamente vai, em dado momento, e de alguma forma que a gente não sabe como funciona, refletir no nosso ambiente externo. Então vocês vão ver que ele fala aqui nesse capítulo que às vezes uma tempestade ela vem para uma mudança necessária que precisava acontecer, ou é um acúmulo de energias e de sentimentos que não foram expressos pela população daquele ambiente e aí de repente aquilo explode. E aí o importante aqui, que ele fala, às vezes não explode aonde está. Às vezes as pessoas de um hemisfério aqui estão vibrando de uma forma e a tempestade ou a enchente ou a catástrofe natural que acontece, natural que acontece em um outro hemisfério. Então não necessariamente do povo do local. Somos todos uma só mente, então tudo é uma responsabilidade de todo mundo que está aqui manifestado no planeta Terra. Se nós não fôssemos responsáveis por esse planeta, nós não estávamos manifestados aqui. Dele brotam ideias tão naturais quanto o raio. Quando o raio atinge a Terra, muda. Também há mudanças que ocorrem pelo impacto de seus pensamentos sobre a atmosfera. A grande confiança interior com que você nasceu forma a base da confiabilidade abrangente da terra física. Seu corpo habita a Terra da mesma forma que você habita seu corpo. É lindo isso, né? Vamos lá. Material inconsciente é admitido na consciência de acordo com as crenças que a pessoa tem sobre si mesma, sua realidade, seu lugar nela. Ninguém morre em uma catástrofe se não tiver escolhido fazê-lo. Sempre há algum reconhecimento consciente, embora o indivíduo possa enganar a si mesmo e fingir que nada está acontecendo. Até mesmo os animais percebem sua morte com antecipação. A esse nível, o homem não é diferente. Desde o primeiro livro, o 7, ele deixa bem claro que a gente escolhe quando a gente quer desencarnar. E da forma que a gente quer desencarnar. Então, por isso que... E assim, né? Não só o material do 7, mas como grandes obras nos ensinam a não temer a morte, porque a morte não existe de fato. Então, e que nós escolhemos aquilo que a gente quer experimentar. Mas Fernanda, o que leva na cabeça de alguém morrer de um acidente terrível ou morrer de uma forma que parece ser tão sofrido? Ele fala que às vezes tem seres que eles são viciados em emoções fortes. E às vezes tem os que são viciados em emoções fortes, ou aqueles que querem experimentar as emoções fortes, ou aqueles que são apegados e precisam ir de uma forma brusca, porque senão tem mais dificuldade de desapegar. E nenhum caso é errado, em nenhum caso é fraqueza de alguém, são escolhas. O grande barato, a grande magia para mim do material do 7 é que ele não julga, ele só mostra que tudo são escolhas e que tá tudo certo. Porque todos nós temos diversas personalidades nossas vivendo por aí. Então, por exemplo, eu, Fernanda, eu escolhi uma vida mais tranquila, mais calma. Mas pode ser que tenha outras Fernandas aí que estão vivendo a 1000 por hora, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, porque as experiências, as emoções, elas têm que ser vividas. Por mais calma que a vida possa parecer, a gente tem que viver as nossas emoções, pessoal. A gente não tem que ter medo de sentir, de experimentar e não temer a vida se segurando ou embotando as nossas emoções. Porque quando a gente embota o sentimento, precisa acontecer tempestades, precisam acontecer movimentos bruscos para que aquele sentimento saia, para que aquele sentimento seja exteriorizado. Então, o que a gente vem acompanhando, que de tempos em tempos, desastres naturais acontecem no planeta, porque a maioria das pessoas temem seus próprios sentimentos, escondem de si mesmo aquilo que sente.
Então esse capítulo ele deixa bem claro isso, que a gente não tem que temer, que a gente tem que entender. Ele fala quão poder, quanta criatividade tem quando se estoura um raio, quando se vem uma tempestade. O Sete fala que a tempestade é um momento de criação, é um momento de renovação, porque ela renova uma energia parada, ela muda, ela faz você acionar coisas que você não está acionando por comodismo, por medo de mudança, por auto-julgamento. Então é muito legal, esse capítulo é bem bacana, pessoal. E você atrelar tudo isso à natureza e ao quão íntimo nós somos da natureza, dos efeitos naturais que acontecem e do quão responsáveis nós também somos por eles, eu fico encantada, eu acho muito mágico tudo isso. Deixa eu ver que eu pulei aqui. Repito que não há acaso. Ninguém morre, seja em que circunstância for, se não estiver preparado para morrer. Isso se aplica à morte em catástrofes naturais e também em qualquer outra situação. Aceitem, porém, as crenças que aceitarem, sejam quais forem os motivos, seu ponto de poder está no presente. Então vamos supor que você tinha um pacote de crenças que fez com que você desenvolvesse uma doença, e aí no meio dessa doença você falou, putz, não tô mais gostando dessas escolhas minhas e eu vou tentar mudar. E aí você percorre o material, chega até aqui, por exemplo, o material do 7, aprende que a doença também é uma criação, uma escolha nossa, e você começa a mudar. O momento do poder está sempre no presente. Aquela data, aquela forma que você tinha se programado para morrer, ela muda. E muda constantemente, conforme a gente muda os nossos padrões de pensamento, as nossas crenças. Tudo é constantemente mudado. A energia, ela é sempre, ela está sempre em um estado de mudança. E ela está sempre obedecendo a novos comandos que nós mentalmente damos. E aí a gente passa a exteriorizar esses comandos através das nossas emoções. E aí a gente muda sempre, é sempre uma escolha nossa. É muito mais importante compreender isso do que se preocupar exageradamente com razões passadas, labirínticas, pois poderá ficar tão perdida em uma abordagem negativa que irá se esquecer da possibilidade de mudar essas crenças no presente. Então, aquela história. Às vezes a gente fica procurando as causas ou as crenças que fez a gente manifestar, mas se a gente não tomar cuidado com esse processo, a gente se coloca num looping que a gente fica preso na situação negativa. Então, se esse caminho não for legal para você, não se preocupe em querer identificar suas crenças negativas, mas firme a tua nova imagem no teu ser, no aqui e no agora, e passe a ser esse ser diferente, que aí as coisas começam a mudar. Quanto mais civilizado o homem se torna, mais suas estruturas e práticas sociais o separam de sua íntima relação com a natureza. E mais catástrofes haverá, pois em seu íntimo ele percebe a grande necessidade que tem de identificar-se com a natureza. Olha a outra razão que ele coloca também. Ele próprio a invocará em forma de terremotos, furacões e enchentes, para poder, mais uma vez, sentir não apenas essa energia, mas a dele próprio. Então será, pessoal, que a gente já não está tão distante, e a gente vem se tornando cada vez mais matéria, né? Cada vez mais o ter. A gente esquece do que é ser, do que é viver em comunhão com o ambiente que a gente nasceu. A gente não tem amor pela natureza que nos cerca. Que a natureza, sim, em primeiro lugar, é a nossa primeira casa, né? Ela é a nossa mãe que nos recebe, que nos acolhe, que nos provê. Então, faz muito sentido entender isso. Por isso que, e ao mesmo tempo, o homem faz com que a natureza reaja dessa forma. Aliás, ele cria essas formas brutas de catástrofes naturais para que ele possa falar, olha, gente, a gente tem que olhar para a natureza, né? Se nós não tomarmos cuidado, vai acontecer cada vez mais isso. O que eu vejo muito acontecendo, que para mim é uma forma errada de interpretar, é que a gente pensa assim, né? Nossa, tá acontecendo isso. Porque a gente tem que ter atitudes físicas e reciclar mais. Eu tô dando um exemplo aqui. Mas não é só isso.
Não é só para, não é para isso, de fato, que é óbvio que a gente tem que respeitar a natureza como uma forma, olhando para isso como uma forma de sobrevivência. Mas é mais que isso. É amor, é gratidão, é respeito, é uma comunhão espiritual, é uma alma olhando para outra alma que se expressa de uma forma diferente, mas ela vem numa árvore, ela vem no vento, ela vem no solo. Então a gente tem que reconhecer essa energia na natureza. E essa comunhão, essa gratidão, sabe, pessoal, que infelizmente a grande parte das mentes humanas que estão aqui manifestadas não tem. Então aí vem um chumbo atrás do outro para que o homem volte a sua atenção a isso. E em conjunto são os homens que criam tudo isso. Tanto da parte física, né? Com essa industrialização exacerbada das coisas, essa falta de respeito, quanto da parte interna também, essa desconexão, porque a gente se desconectou da natureza. Quando a gente se desconectou do todo, quando a gente quis se achar separado dessa energia, dessa fonte de energia, de vida, dessa fonte que movimenta os corpos biologicamente, que movimenta as marés, que movimenta, que faz com que a semente nasça, brote uma árvore maravilhosa. Esse movimento que faz com que a natureza saiba o caminho para sobreviver, para se criar, para procriar. Isso é Deus, pessoal. Isso é a força criadora que movimenta tudo. Então, quando a gente se distanciou disso, tudo isso que a gente está falando aqui nesse capítulo é também o resultado da ideia da separação. Por isso que acontece coisas que não precisariam acontecer. Se a gente não tivesse essa necessidade de olhar para a natureza, se tivesse tudo sempre acontecendo como foi, esse respeito, aconteceriam tempestades para que a gente desse umas acordadas de vez em quando, mas não da forma como vem acontecendo. Assim como as propriedades eletromagnéticas das emoções, uma pedra em um riacho divide a água, fazendo-a fluir ao redor do obstáculo. Suas emoções são tão reais quanto as pedras. Seus sentimentos coletivos afetam o fluxo de energia e sua força, em termos de fenômenos naturais, pode ser vista muito claramente em uma tempestade que é a materialização local exteriorizada do estado emocional interior das pessoas que vivenciam a tempestade. Então, enquanto a gente não curar os sentimentos internos, não olhar para isso, esses fenômenos vão continuar acontecendo. A crise... daí ele cita, na época da Jane, que teve uma grande enchente também em Elmira, lá em Nova York. E aí, as pessoas foram evacuadas de suas casas, foi um horror também. Só que a Jane e o marido e o Roberts, eles optaram por ficar no apartamento. Eles já tinham recebido que alguma coisa ia acontecer, então eles já estavam preparados. E aí, por acho que uma enchente passada, eles pegaram o hábito de comprar e estocar certos tipos de alimento. Então, quando aconteceu a enchente de Elmira, eles estavam preparados. E aí o Seth fala de todo o movimento social por trás daquilo. Então, é muito legal como ele explica. Assim. Então, ele fala assim, um povo, que aquela região começou a crescer muito. E aí você tinha o povo que estava prosperando em cima de uma, vamos chamar, sei lá, uma urbanização, um desenvolvimento desfavorável. Então, quem tinha menos recurso ficou mais incapacitado ainda, porque aí os polos centrais foram distanciando as pessoas com menos recurso, e aí criou-se uma desigualdade socioeconômica muito grande. Então ele fala que aí tinham questões políticas que não estavam legais, e aí o povo engolia aquilo, e aquilo gerava uma revolta interna na população. Então, ou seja, acontecimentos que continuam acontecendo nos dias de hoje em todo o mundo, em todo lugar, não só nas áreas afetadas. E por um outro lado, ele fala que todo o movimento fez o povo se unir, fez o povo se ajudar. Então ele fala que a enchente lá de Elmira, de uma certa forma, trouxe a fé de novo aos corações das pessoas que haviam, por tanta tristeza, por tanta desigualdade, haviam perdido as esperanças. E aí, de repente, eles se viram sendo ajudados,
o rico e o pobre juntos, porque todos perderam tudo. Então ele fala que de uma certa forma, de uma forma diferente de observar, foi um movimento lindo, que fez com que a população local crescesse mais forte, mais bem preparada. A crise uniu o povo. O sentimento de desesperança veio à tona para ser visto por todos e assim era preciso agir. Pessoas idosas cheias de crenças negativas sobre a idade descobriram, sobre o estímulo da sobrevivência, ter grande vitalidade e ainda outros propósitos. Outras, cegas e perdidas em meio a uma crença na suprema importância das coisas, encontraram-se sem mais nada. Perceberam a não importância relativa de seus bens materiais e sentiram dentro de si a excitação de uma liberdade que não haviam experimentado desde a juventude. Eu acho muito bonito quando a gente procura o aprendizado em tudo, porque por mais que doa, por mais que a gente sofra, a gente sempre vai sair vitorioso quando a gente escolhe aprender com as situações. A enchente, portanto, materializou fisicamente os problemas interiores da região e, ao mesmo tempo, liberou energias que haviam caído na armadilha da desesperança. Então, todo o movimento, se a gente olhar da forma correta, se a gente olhar com conhecimento, ele vai ser sempre um movimento para a expansão. De novo, calhou esse capítulo próximo a algo muito ruim que aconteceu com todos nós brasileiros e que, né, vamos combinar, sempre acontece. Mas que essa recente lá do Sul foi realmente muito pesada e todos nós sofremos muito. Mas, por um outro lado, houve um movimento de união, um movimento onde todos nos unimos numa forma muito legal, muito bonita de ver toda essa movimentação. Com todo esse trabalho, mais sujeiras eu acredito que foram limpas, porque ficou mais feio ainda para quem continua sendo corrupto, para quem procurou tomar atitudes pessoais para se favorecer em relação a isso. Então ficou mais feio ainda você se ver um ser que age dessa forma. Então eu acredito na mudança sempre para o bem. Então é um capítulo que, para mim, a maior importância desse capítulo é que a gente perceba o quanto nós somos sim conectados com a natureza e quanto todas essas reações climáticas pelas quais a gente vem passando é de responsabilidade nossa sim, tanto no físico quanto também no emocional. Então o que a gente vem carregando nas nossas mentes, nos nossos corações, através dos nossos sentimentos, impacta sim no todo, pessoal. Impacta sim na vida na natureza, na nossa vida pessoal, em tudo. Então, mais uma vez, nós, essa família linda de buscadores que estão buscando aqui a expansão através do material que a gente disponibiliza aqui no canal e sei também que em diversos outros materiais que cada um de nós praticamos de formas individuais, é de extrema importância. Porque é um ato de respeito e de gratidão a essa força que nos cria, que forma essa natureza linda que nos recebe, para que a gente tenha cada vez mais experiências para testar as nossas ideias, os nossos sentimentos e expandir cada vez mais como um único ser que somos. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.